e hoje eu vou trazer para vocês como é que nós podemos trabalhar com importes de dados, né, no SAP Business One. Para realizar esse tipo de configuração, é necessário utilizarmos uma ferramenta chamada DTW. Então, estou com o executável dela aqui na minha área de trabalho e vou fazer a instalação. Então, damos 2 cliques no executável. Next. Aqui ele vai mostrar qual é o caminho que ele vai salvar, né, as nossas configurações. Vou dar mais uma vez um Next. Next. E vamos seguindo. Aguardamos. A instalação é feita bem rápido. E agora está pronto. Com o DTW instalado, nós precisamos configurá-lo. Para configurar, nós vamos entrar então no DTW. Ele vai solicitar para nós qual é o nosso ambiente, se ele é HANA ou SQL. No meu caso aqui estou trabalhando com HANA e eu preciso da informação do servidor. Eu consigo buscar essa informação facilmente lá no SAP. Se eu clicar aqui em modificar empresa, nós temos aqui o servidor atual. Então, podemos clicar com o botão direito copiar, voltamos lá no DTW, colamos e damos um refresh. Dessa forma, ele vai nos trazer todas as nossas bases. Nós podemos utilizar tanto com o usuário manager, quanto também com os nossos usuários padrões, como compras, vendas ou qualquer usuário do SAP cadastrado aí na base de vocês. Vamos clicar aqui em Change User e eu vou informar o meu usuário. Então, Caleb, vou selecionar a base que eu quero trabalhar e vou colocar a minha senha. Feito isso, acabei então de realizar o login no DTW. Os templates do DTW, eles vão ficar lá na pasta, né, do nosso instalador. Então, vou apertar aqui o Windows Z, vou vir aqui em nosso computador, disco local, Program e Files, né, arquivos de programa, SAP, Data Transfer Workbench, DTW, Templates. Vamos fazer um exemplo de cadastros de parceiro. Então aqui eu vou procurar Business Partner. E aqui eu vou ter a pastinha Business Partner Master Data. Para realizar um cadastro de parceiro, nós precisamos de 3 tabelas. Então nós vamos precisar da OCRD, que é a tabela padrão, conhecida também como cabeçalho, né? CRD1, que é a tabela de endereços, e CRD7, que é a tabela de identificações fiscais. Eu vou abrir aqui só para mostrar para vocês. Então, no template padrão, ele vai me trazer todos os nossos campos a serem preenchidos. Não é necessário preencher todos esses campos. Eu consigo fazer DTW, né, import de informações, eu consigo criar o meu template. Para criar o nosso template, basicamente nós vamos lá no SAP. Então vou entrar aqui em cadastro de parceiros, tá? Vou lá em módulos, parceiro de negócio, cadastro do parceiro. Vou chamar um cliente qualquer. Eu posso utilizar o atalho Ctrl Shift I ou vir aqui em visão e informações do sistema, beleza? Reparem aqui embaixo, ele vai mostrar a tabela, tá vendo? OCRD e o campo Card Code. Então, dessa maneira, eu consigo criar um layout para importar os arquivos. Eu já deixei um arquivo pronto aqui, um layout pronto. Então, vou trazer ele aqui para vocês. Então, aqui eu tenho o código do meu parceiro, o nome, o tipo, o grupo, o telefone, o 1 e 2 e o e-mail, beleza? Nós vamos começar então a realizar o preenchimento dessas informações, ok?
vamos lá, vamos realizar. Deixa eu trazer aqui mais uma vez. Então aqui no card code eu vou colocar Caleb DTW. Esse vai ser o código. O nome vai ser exemplo DTW 01. Exemplo DTW 01. Não vou informar nada aqui. E no tipo de parceiro, lembrando que nós temos 3 tipos, temos fornecedor, lead e cliente. Eu vou chamar de C Customer. Ou posso colocar só um C, também funciona, beleza? C para cliente, S para fornecedor, né, supplier, e L para lead, beleza? Vou colocar então o telefone e o DDD, além do meu e-mail. Aqui nós temos uma informação que é o grupo. O grupo, nós não vamos colocar o nome do grupo. Por exemplo, aqui, grupo clientes. Nós temos que colocar um código. Como é que nós descobrimos? Como eu mostrei anteriormente, ativando a visão com o atalho Ctrl+Shift+I ou então informações dos sistemas aqui em visão, só de deixar o mouse aqui em cima, reparem que aqui vai aparecer o número 100. Então, o código para o meu grupo de clientes é 100. Vou vir aqui e vou informar o código 100. Vou cadastrar mais um exemplo que eu vou chamar de DTW Caleb, então vai ser o inverso. E aqui eu vou chamar de exemplo DTW. Opa. Exemplo DTW 02. Mais uma vez, eu vou cadastrar aqui como C no grupo 100 e colocar outras informações aqui, como DDD e o telefone. Além do endereço de e-mail. Então, a primeira parte do meu cabeçalho, as informações que eu acredito que sejam importantes, eu já preenchi. Agora nós vamos preencher os endereços. Então, aqui na parte de endereço, nós temos que linkar, né, a tabela OCRD com a CRD1. Então, qual é esse campo de link? É o nosso código. Então, eu vou vir aqui, copiar esses dois cadastros, esses dois códigos e informar aqui. Aqui no Lairinam eu vou colocar 0 e 0, ok? Aqui no Address Name eu vou chamar de COB. Então eu vou cadastrar primeiro o endereço aqui de cobrança. Então vamos colocar a rua. Então Rua Evaristo de Moraes e aqui vai ser Rua Grã-Bretanha. Bairro Jardim Estela e aqui eu vou chamar de Príncipe de Gales. 090 60 510 090 60 500. Ok? Cidade Santo André. Aqui no município nós temos que informar também um código. Qual é o código que nós vamos informar aqui? Então, vamos lá no RunStudio. Então, eu estou fazendo aqui um select lá na OCNT. Por que na OCNT? Vamos mostrar aqui. Então, estou aqui no cadastro da London. Vou vir aqui em endereços. Município. Vou clicar. Definir novo. Aqui nós estamos na tabela OCNT. Então eu preciso de um código. Qual é esse código que eu tenho que informar? Então se eu deixar aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos lá no RunStudio. Então eu vou fazer um select OCNT, aonde eu quero que o nome da cidade seja Santo André e o estado dela seja São Paulo.
Executei, nós temos aqui o ABS ID 5316. Então, é esse código, não esse, é o ABS ID que nós vamos informar. Então, 5316. Então, eu vou vir aqui e vou colocar 5316. Se eu fosse fazer ali, por exemplo, para o Rio de Janeiro, então, por exemplo, vamos voltar aqui. Então, colocaria aqui a cidade, Rio de Janeiro, estado, RJ. Executo. E aí eu teria o ABS ID 3656. Beleza? Vou colocar esse daqui lá, por exemplo, 3656, mesmo sabendo que esse endereço não é do Rio de Janeiro, só para mostrar para vocês aqui a questão do município, ok? Então, país, Brasil, vamos colocar BR, estado, SP, RJ, complemento, então aqui eu vou colocar casa e aqui eu vou colocar apartamento 75, por exemplo, certo? Vou vir aqui no logradouro, vou colocar como rua e avenida. Vou informar aqui o meu número. Então, número 253. E aqui eu vou também colocar um número 121, por exemplo. Ok? Então, preenchemos a parte do endereço, mas preenchemos apenas para cobrança. Aqui no Address Type, eu vou colocar aqui como B. Então, vou copiar essas informações, Ctrl C, Ctrl V. Vou mudar o line num para 1, e aonde está FOB, eu vou colocar FAT. Então, estou cadastrando o endereço de faturamento. Aqui no Address Type, agora eu vou colocar um S. Ok? E finalizamos, então, a parte de endereços. Agora nós vamos para as identificações fiscais. Para facilitar, eu vou copiar essas duas partes, vou vir aqui e vou colar. Vou colocar o FAT aqui. E agora nós vamos informar aqui algum CNPJ. Eu vou colocar os números inexistentes, tá, pessoal? Então, vou colocar aqui como CNPJs inválidos apenas para preenchimento mesmo. Vou colar eles aqui. E aqui nós temos a inscrição estadual. Eu vou marcar como isento. Então, isento. Só escrever isento. Ou preencher com os números da inscrição. Feito o preenchimento, nós temos que salvar essas informações. Então, eu particularmente faço da seguinte forma. Eu copio todo as minhas informações, dou um Ctrl C, abro um bloco de notas, colo e salvo. Então, eu vou salvar aqui na minha área de trabalho, criar uma pastinha aqui chamada DTW vídeo e vou salvar aqui como OCRD, que é o nome da tabela. Vou vir aqui na CRD1 e vou fazer a mesma coisa. Salvo. Só que agora eu vou mudar o nome para CRD1, que é a tabela de endereços. Mais uma vez, vou vir aqui na CRD7, copiar as informações, vou vir aqui no bloco e vou salvá-la como CRD7. Beleza. Agora nós temos os nossos arquivos. Eu vou copiar essa pasta, vou lançar lá no nosso servidor. Com os arquivos aqui no servidor, lembra que nós já fizemos o login
no DTW. Então eu vou vir aqui em Import, ele abre um wizard, eu vou seguir, e aqui eu tenho algumas informações. Então eu tenho a parte de Setup Data, que é onde eu vou fazer alguns exemplos, como informações bancárias, código de imposto, tá? Eu tenho o Master Data, que é o que nós vamos fazer, né? O exemplo que nós vamos fazer, que é a parte de criação de itens, de parceiros de negócio. E temos também as partes transacionais, que é criação de nota, criação de pedido, ok? Então, vou vir aqui no Master Data, dar um Next. Ele pergunta se eu quero adicionar, atualizar, ou então adicionar e também atualizar caso exista. Eu vou marcar a última opção, mesmo sabendo que no nosso caso seria apenas adicionar. Quando nós damos um seguinte, ele traz para nós todos os módulos. Então eu vou vir aqui em Business Partner. E agora percebam que o Business Partner Master Data está em negrito. Se eu tivesse selecionado a opção errada, então, por exemplo, eu vou voltar aqui um pouquinho e vou colocar como Setup Data. Eu vou dar um Next, adicionar e vou vir novamente aqui. Reparem que o Business Partner Master Data está apagado, ou seja, eu selecionei a opção errada, certo? Então, mais uma vez eu vou voltar, colocar a opção correta e vamos novamente nos módulos e selecionar então Business Partner Master Data. Dar um Next. Aqui nós temos algumas informações de como subir um DTW. E aqui eu posso selecionar o tipo de arquivo. Então o arquivo que eu vou selecionar é um arquivo TXT. Aqui eu vou marcar a opção Business Partner é a tabela OCRD. Então nós vamos clicar nos 3 pontinhos. Vamos buscar aqui DTW Video e pegar a informação de OCRD. Beleza. Então, Business Partner, OCRD. A parte de Address é o endereço. Então, vou clicar aqui, CRD1. Beleza? E agora falta só as identificações fiscais, que é a questão aqui do Tax ID. Então, seleciono ela, clico, CRD7. Vamos dar um Next. Aqui, o sistema ele vai verificar os campos que estão no DTW e os campos da tabela, para verificar se todas as informações batem. Então, reparem que estão todas corretas. Eu consigo clicar aqui em Source Data para verificar o que é que eu preenchi. Ok? Então, ele traz as informações da maneira que eu preenchi. Eu consigo dar um Next. E aqui eu tenho mais algumas opções. Então, eu posso cancelar o import e realizar um rollback caso ocorra algum erro. Eu posso ignorar todos os meus erros, ou eu posso, então, colocar a opção de colocar um número, né? Então, exemplo, vou subir um DTW de 100 cadastros. Caso ocorra 30 erros, pode ignorar. Se acontecer mais de 30 erros, ele vai fazer um rollback e vai cancelar aquele import. Tudo bem? No nosso caso, eu vou deixar aqui como ignorar e vou... Além disso, nós podemos ainda rodar uma simulação para saber se os nossos arquivos estão corretos. Então, vou rodar a simulação, foi processado e eles seriam importados. Vale ressaltar que nesse momento de rodar a simulação, ele não leva em consideração a nossa Transaction Notification, né? As nossas travas sistêmicas. Então, quando eu rodo a simulação, ele ignora isso. Nós vamos dar um Next e vamos realizar um import. Então, fiz um import, foi criado, e agora eu vou vir aqui no DTW e nós vamos verificar se foi cadastrado de maneira correta. Então, vou colocar aqui Caleb DTW. Opa! Deixa eu colocar aqui Caleb, acho que foi no código que eu coloquei. Isso, ó. Caleb DTW, exemplo DTW01. Então, vou selecionar. Os telefones estão preenchidos, a parte de endereço preenchida e as identificações fiscais também preenchidas. Vamos vir
No segundo exemplo, vamos vir aqui nos endereços, aqui nós colocamos Rio de Janeiro, ó, e as identificações fiscais. Então é assim que nós realizamos importes dentro para o SAP em massa, utilizando a ferramenta DTW. Eu espero ter ajudado, um forte abraço e nos vemos na próxima.